Seja muito bem-vindo a essa pílula aqui. Quem fala é a Nani Cambuí. Eu sou mentora de emagrecimento e vida saudável e eu estou aqui para compartilhar com você a segunda pílula da nossa série Se Destrave, Se Realize, onde eu vou estar compartilhando um pouquinho com você sobre o ponto da automotivação. Então, bom, primeira coisa que eu tenho para falar aqui para você é o seguinte: você já assistiu a pílula da Lu e a pílula da Maggie? Porque eu vou trazer aqui alguns pontos aonde é fundamental que você tenha assistido a primeira e a segunda pílula, a pílula da Lu e a pílula da Mag. E aí, já que entrando um pouquinho nisso, o que eu quero falar para você? Que é importante você entender, porque muito provavelmente tem alguma área aí da sua vida que hoje está incomodando mais, tem alguma área aí da sua vida que você deseja que ela se destrave. Mas o que que a gente não pode perder o olhar? Essas três áreas, elas estão conectadas, elas estão interligadas. Eu costumo falar que assim, você não tem problema com a comida. O seu problema não está no seu sobrepeso. O seu sobrepeso ele é apenas resultado do seu problema. Então, a comida, ela é só uma forma de equilibrar algum desconforto que você está vivendo. Então, uma pessoa que ela está com um problema no casamento, ela vai descontar na comida. Uma pessoa que está com preocupação financeira, ela vai procurar se acalmar na comida. Então, é para isso que a gente tem que olhar isso, tudo está interligado e a gente precisa aprender a olhar isso de uma forma cada vez mais conjunta e não de forma isolada. Então, ainda que tenha uma área específica da sua vida que você está com alguma dificuldade, o que é importante? É importante que você é, olhe para as três áreas. Por quê? Porque o que uma compartilhou em uma pílula vai complementar o que a outra compartilhou e assim sucessivamente. Combinado? Então, se você chegou aqui nessa aula e você não assistiu a pílula da Mag e a pílula da Lu, eu convido você a ir assistir aquelas pílulas. Por quê? Até porque um pouquinho do que eu vou falar aqui hoje está relacionado com esses dois vídeos anteriores, combinado? Então, vamos lá. Então, bom, se você já assistiu, né, a pílula da Lu, e ela explicou lindamente lá com relação à motivação, você já entendeu que automotivação não são palavras bonitas, que motivação não são frases de impacto, que automotivação é o quê? Auto, né? Que vem de dentro, é algo interno. Você pode até se inspirar em outras pessoas elas até podem te inspirar, mas a motivação mesmo, ela é interna, ela vem de dentro. E muitas vezes a gente fica confuso com relação a isso, né? Então a gente precisa o quê? Entender cada vez mais sobre isso para que a gente se destrave e realize aquilo que a gente deseja cada vez mais. Então, estamos na mesma página com relação a isso, então bora para o conteúdo. O que eu quero falar aqui para você? Algo que vem mudando muito, né, a minha vida e faz com que eu dê valor àquilo que eu tenho no aqui e no agora. É o quê? Me apegar que eu só tenho um dia. Eu tenho apenas o hoje. Eu tenho apenas esse dia para viver. Então, dentro dos meus hábitos, o que que eu faço? Todo começo de mês eu vou lá e eu projeto os meus próximos 30 dias. Então, eu planejo quantas exceções eu vou abrir, quantos dias de atividade física eu vou fazer. Se for um mês, né, que eu estou comendo doce, esse mês, por exemplo, eu não estou, mas se for um mês que eu estou comendo doce, eu programo lá quantos dias naquele mês eu vou comer doce. Por quê? E aí é importante você pegar esse conceito. 70% do tempo você precisa estar no presente, 20% do tempo no futuro e 10% do tempo no passado. Então, dentro desse exemplo que eu estou dando, o que que eu faço? Eu vou lá, 20% do tempo. Então, quando eu olho para o meu mês, o que que eu estou fazendo? Eu estou olhando para esses 20% do futuro. E aí eu faço o quê? Eu consulto. O que que eu fiz mês passado, mês retrasado, que não deu certo, que eu posso melhorar. Então, eu vou o quê? Olhar o futuro como uma biblioteca para consultar e para me levar, me ajudar a me levar àquele objetivo que eu tanto desejo. 70% do tempo no presente. E olha só, a maior parte, né, do tempo a gente tem que estar o quê? 70% do presente. E esse 70% do tempo no presente só acontece no hoje. Só acontece no dia de hoje.
só acontece da hora que você acorda até a hora que você dorme. Então, a nossa vida, e muitas vezes a gente não dá valor, por quê? Porque a vida é um conjunto de muitos dias. Porém, o que que eu tenho? Eu só tenho do momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, a gente precisa o quê? Estar atento para isso, porque às vezes a gente fala, nossa, o ano já passou, nós já estamos em outubro e eu não fiz nada. Por quê? Porque muito provavelmente você não está 60% do tempo no presente, muito provavelmente você está a maior parte do tempo no passado. E a gente vai ficando cada vez mais no presente quando eu tenho qualidade de presença no meu dia, tá bom? Então esse é o segundo ponto que eu quero falar aqui para você. E o presente dessa semana está diretamente relacionado com isso. Então se você não viu a live, veja a live, tira um print e poste nos seus stories para você receber o presente dessa semana, tá bom? E aí, o que que eu quero falar aqui para você com relação à automotivação voltada aí para o seu emagrecimento, se caso esse seja o seu desejo, ou para a sua vida saudável. Lá na pílula da Lu, a Lu falou sobre as 5 dores existenciais. E pode ser que essas dores existenciais, se elas estiverem aí manifestadas em você, pode ser que são essas dores que te impeçam de você manter a dieta no final de semana, que te impeçam de ser constante na academia, que te impeça de mudar um novo hábito, que te impeça de alcançar aquilo que você tanto deseja. Por quê? Então lá ela falou o medo de ser abandonada, o medo de ser rejeitada, o medo de ser excluída, o medo de ser humilhada. Como que isso vai se manifestar em você? Então, por exemplo, se você tem aí em você essa dor, né, do abandono, o que que você vai ter a tendência a fazer? O medo de você ser abandonada faz com que você abandone a dieta. O medo de você ser rejeitada faz com que você rejeite uma mudança no seu comportamento. O medo de você ser excluída faz com que você se comporte da mesma maneira que as outras pessoas. O medo de tentar e não conseguir, e de repente as pessoas ficarem falando, faz com que você nem tente. Então, a gente precisa o quê? Estar atento para isso. E aí você pode parar para observar. Você vai ver que tem um padrão interno. Todas as vezes que você abandonou a dieta foi por quê? Você vai ficando o quê? Cada vez mais presente dentro do seu dia para essa dor que está aí. Então, caramba, eu abandonei a dieta. Por quê? Porque eu fiquei com medo de me abandonarem. Então, de repente, e aí a gente sabe que existe muito, né? As pessoas querem que a gente para a gente fazer parte, a gente se comporte como elas. Ah, eu nem vou mais chamar a fulana para vir aqui porque fulana está de dieta, já não come nada. Como se aquilo que eu como é mais importante do que a minha presença. Então a gente precisa o quê? Estar cada vez mais presente para isso. E aí, o que que eu te convido a fazer? Eu acredito muito, eu acredito muito de verdade nisso aqui que eu vou falar, tá? Que é o quê? A humanidade como um todo, ela está passando, e ela passa, né, por constante evolução. A gente pode observar isso de uma forma muito lógica quando a gente olha para a tecnologia, né? Em 1990 era máquina de escrever. Hoje a gente, né, tem aí o celular, a internet, enfim. Hoje você está aí, você pode estar até em outro país, você está tendo acesso a esse conteúdo. Por quê? Graças à internet, YouTube, enfim. Então eu acredito muito que a humanidade ela está em constante evolução. E a evolução ela acontece através de nós. Então, através de um conhecimento que eu recebi, coloquei em prática, através de um conhecimento que eu tenho, que eu passo para outra pessoa, através de uma percepção que eu tive, e aí eu mudei o meu comportamento. E algo que eu preciso, que eu acredito muito que a gente precisa evoluir, é o quê? É no sentido da gente gostar das pessoas pela forma como elas se comportam e não por quem elas são. Isso não é intuitivo. A gente aprendeu a gostar das pessoas por aquilo que elas fazem. E a gente precisa evoluir nisso. A gente precisa aprender a gostar das pessoas por quem elas são. E é lógico, né? Que dentro aí dos nossos princípios, dos nossos valores, isso tem que, né, se encaixar, isso é óbvio, mas dentro de uma normalidade, por exemplo, você gosta mais da pessoa se ela é,
não faz dieta durante o final de semana. Por quê? Porque você vai ter a tendência ali a não gostar se ela come diferente de você. Entende isso que eu estou falando? Então a gente precisa o quê? Treinar cada vez mais para isso, gostar das pessoas por quem elas são e não pela forma como elas se comportam. Só que isso não é intuitivo, porque a gente não aprendeu a se comportar assim. E a evolução, né? Como que eu acredito que a evolução ela é dessa forma, através da informação, e eu pego aquela informação, eu pego aquele conhecimento, eu coloco em prática, as pessoas elas vão me ver fazendo daquela forma, ao me ver fazendo daquela forma, elas gostam, elas modelam, e aí a gente vai o quê? Cada vez mais evoluindo. Então, qual que é o convite que eu tenho aqui para você? Se você tem esse medo, qual que é a observação que você tem que fazer? Como é que você se comporta? Você gosta das pessoas pelo que elas fazem e não por quem elas são? Porque aquele medo que eu vou ter, que eu tenho, né? Então, se eu tenho a dor existencial do abandono, eu primeiro vou abandonar. Então, por medo de ser abandonado, eu abandono. Então, você não abandona a dieta. Na verdade, já existiu antes de você abandonar a dieta um autoabandono. Entende? Então, a gente precisa cada vez mais olhar para isso. Por quê? Porque aí eu vou ficando cada vez mais confiante em me comportar da forma como eu acredito que é o melhor para mim e não balizando o meu comportamento pelo ambiente que eu tô, tá bom? Então é sobre isso. E aí, algo que eu quero te convidar aqui, e esse que vai ser o seu exercício. O que você vai pensar? Não para nesse momento, se concentra só nessa pergunta que eu vou fazer aqui para você. Por que você quer emagrecer? Ou então, esse é o objetivo que você tem relacionado à área da saúde. Então, por que é que você tem esse objetivo? Eu vou trazer aqui, né, um exemplo com relação ao emagrecimento que é extremamente comum, né? Quando eu pergunto, por que que você quer emagrecer? E aí eu escuto, porque eu quero me sentir bem comigo mesmo, porque eu quero voltar a usar as roupas é, que não me servem mais, ou então porque eu vou fazer, né, uma viagem e aí eu quero estar X, Y, Z, enfim. Então, se concentra nessa resposta, se concentra só nessa resposta, tá? Então, por que que você quer emagrecer? Ou então, esse objetivo que você tem voltado para a saúde. E agora, o que que você vai fazer? Você vai se concentrar, não é no porquê que você quer emagrecer, mas sim no que isso vai te proporcionar. Então, se você falou aí que você quer emagrecer para você voltar a usar as roupas que já não te servem mais, o que voltar a usar as roupas que não te servem mais vai te proporcionar? Então, se você colocou aí, vou até trazer aqui o exemplo da minha parceira, colega de trabalho, que é a Mag, que ela fala: eu quero chegar, né, nos 100 anos e me virar sozinha, não é exatamente assim que ela fala, né? Mas eu quero o quê? Sentar no vaso e poder me limpar com 100 anos de idade sozinha. Na verdade, ela não tem isso. Muito provavelmente ela busca o quê? Liberdade, independência. Então, a gente precisa o quê? Para que a sua motivação ela esteja direcionada naquilo que você deseja, você vai se apegar a partir de hoje, não é no que você quer, mas é no que aquilo vai te proporcionar. Por quê? Porque você fala assim, eu quero voltar a usar as roupas que não me servem mais. Percebe que aqui é o fato? A gente só tá aqui, só tô aí olhando para o meu guarda-roupa, pensando naquela roupa, aqui zero emoção. Agora, quando eu penso, nossa, quando eu voltar a usar aquela calça jeans, nossa, eu vou me sentir tão bem, eu vou me sentir tão confiante. E quando eu for na loja, eu poder comprar a roupa que eu quiser e não aquela roupa que me serve, como que eu vou me sentir? Eu vou me sentir mais livre, eu vou me sentir o quê? Mais leve. Então, a partir de hoje, você vai desapegar daquilo que você quer e você vai se concentrar no que aquilo vai te proporcionar, no que isso vai te trazer. Você vai observar que isso está assim, ó, 100% ligado a uma questão emocional. Talvez, muito provavelmente, algum valor que você tenha. E aí,
você vai ter o quê? Muito mais motivação para fazer aquilo que precisa ser feito. Tá bom? Então, essa aqui é a minha pílula. É dessa forma que eu quero contribuir um pouquinho aqui com você. E aí, o que que eu vou pedir para você? Para você comentar aqui embaixo desse vídeo. Gostei, fez sentido, fiquei com dúvida, ou se você quiser colocar aqui o que que isso vai me proporcionar, eu vou amar estar interagindo com você e saber um pouquinho mais sobre o que esse assunto da automotivação voltada aí para o seu emagrecimento ou para a sua saúde contribuiu com você. Então, essa é a pílula dessa semana. Estamos lá no grupo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário. No momento que o grupo estiver aberto, você pode colocar. Se o grupo estiver fechado, você pode mandar para qualquer uma de nós no particular, que a gente vai amar te receber e, de repente, aí esclarecer alguma dúvida para você e te ajudar a destravar aí um próximo passinho para você realizar isso que você deseja. É tudo isso. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.